Se você trouxe sua Bíblia, tome sua Bíblia agora. Aí se você olha para o lado e veja se o irmãozinho trouxe a Bíblia, se ele não trouxe, dá só um sorrisinho para ele. Assim, né? Eu espero, né, que no seu celular, pelo menos, tenha um aplicativo da Bíblia, né? Se você não apagou o aplicativo para deixar o Zap com mais espaço. Eita, né? Não é não, Rodrigo? E antes da palavra, eu queria, com muita alegria, né, acolher o padre Sebastião, que está aqui da Diocese de Campina Grande, veio nos conhecer, nos visitar. Padre, seja bem-vindo no meio de nós. Não é uma honra, gente? Tem um padre e um diácono ali sentado, né, aqui na adoração. Olha que beleza! Que coisa boa. Padre, esteja em casa. Gente, vamos tomar o Evangelho de São Marcos, no capítulo 1, versículo 40 a 45. Fazia tempo que Deus não me dava uma palavra de cura, não era? Nas adorações. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, verso 40 a 45. Eu acho esse texto muito interessante. Fiquei muito contente de Deus ter me inspirado esse texto hoje. Sinal que Deus hoje quer curar. Não esqueça que a palavra hebraico, cura e libertação, é a mesma coisa, né? Então a palavra hebraica é o mesmo radical. Curar e salvar, né? É a mesma coisa. Então, por isso, Yeshua é Deus que salva, Deus que cura, né? Ele salva porque cura e cura porque salva. Isso foi a maior dificuldade de ser entendido entre os israelitas. Porque eles estavam acostumados a cumprir e não a interagir. Porque Jesus traz o pleno cumprimento da lei. Porque Jesus mostra e revela a eles o Elohim, não distante mais, mas ao contrário. Ele revela o Deus ágape. Deus ágape. O que tem um amor que ultrapassa todos os corações. Então, vamos ver o texto e você vai perceber como é interessante esse texto. Aproximou-se dele um leproso, suplicou-lhes de joelho: se queres, podes limpar-me. Jesus compadeceu-se dele, estendeu a mão, tocou e lhe disse: eu quero ser curado. E imediatamente desapareceu dele a lepra e foi purificado. Jesus o despediu em seguida com esta severa observação: vê que não digas a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e apresentar pela tua purificação uma oferenda prescrita por Moisés para lhe servir de testemunho. Este homem, porém, logo que se foi, começou a propagar e divulgar o acontecido, de modo que Jesus não podia entrar publicamente em nenhuma cidade. Conservava-se fora dos lugares despovoados e de toda parte vinham ter com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Pois é. Eu vou pensar algumas coisas desse texto para vocês entenderem qual foi a motivação que me inspirou a trazer esse texto hoje. A gente sempre tem que lembrar que o Evangelho de Marcos, né, segundo a exegese bíblica, ele foi escutado, né, foi ditado por Pedro. É um evangelho que tem uma vontade de apresentar ao povo quem é Jesus. Então você vai perceber muitas vezes o confronto dele com um povo eleito que devia esperar Jesus, que estava diante de Jesus, mas não o enxergava. Porque muitas vezes isso acontece conosco. Nós temos um mito, um conceito em nossa mente. E nos perdemos da realidade, do efetivo, do real. Tinha uma musicazinha de campanha da fraternidade, se eu não me engano, de 1978, que dizia: entre nós está e não o conhecemos. É muito fácil, às vezes, a gente ter uma ideia de Jesus e até cultuá-la, enquanto Jesus se manifesta praticamente em nossas vidas e nós não nos abrimos a enxergar. Porque nós queremos um Deus dentro de uma forma que nos cabe, ou que nos é possível compreender, ou que eu estou disposto a adorar. É por isso que criamos muitos altares de ídolos. Adoramos deuses mortos, deuses que não comunicam, porque Jesus é um Deus que confronta as nossas doenças. Veio para ter pelo mundo o que ele teve aqui, compaixão. Porque o que é que Jesus... Como é o que os evangelistas nos diz? Que na plenitude dos tempos, quando a vontade de Deus realmente manifestou-se, Deus enviou o seu Filho, para que quem nele cresce não perecesse mais, não se acabasse, não parasse ali, não morresse, mas tivesse vida, e vida eterna. A vida daquele homem ia ser entregue para que a minha vida tivesse vida. E como é que chegamos diante de Jesus? Sem conhecê-lo. Como é que chegamos diante de Jesus? Doentes. Como é que chegamos diante de Jesus? Indecisos. Aqui houve uma experiência interessante. E ela é relatada desta forma só em Marcos. Mateus já tem um outro olhar. Mateus usa essa cura aqui quando Jesus acaba o sermão da montanha, que ele falou sobre os felizes, né? E o primeiro sinal que Jesus disse tornou uma pessoa feliz foi curar um leproso. Por quê? Porque a lepra não era só uma doença física para a sociedade do povo de Israel. A lepra era uma doença social. O leproso era um excluído socialmente. O leproso era um marginalizado, ele não tinha sustento, ele vivia de esmola. Ele vestia-se de saco e tinha tipo uma panelinha, né? Inclusive descobriram aí nas outras escavações, né? Agora da última vez que eu estive em Israel, o ano passado, foi o ano passado, eles mostraram lá a panelinha com a colherzinha, que ele, quando ele perdia a língua ou perdia as cordas vocais que a lepra vai comendo, ele ficava batendo na panelinha para dizer a todo mundo que ele tinha, ou seja, ele vivia nos arredores da cidade, ele não podia entrar na cidade, porque foi a forma que os judeus encontraram para não criar uma calamidade de pestes. Por isso tantos rigores de lavar mãos, lavar os pratos.
Então, como era uma sociedade teocrata e também eram os sacerdotes que regiam tudo, então eles também eram os médicos. Então eles discerniam o que era melhor, o que não era melhor, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer. Então isso foi uma cultura mosaica lá atrás. Moisés já tinha determinado essas coisas e foi tudo prescrito. Eles foram seguindo. E por que eu estou falando de tudo isso para vocês? Porque esse Marcos traz um adeno que nenhum outro evangelho traz e que é muito significativo para nós hoje. Bota uma coisa na cabeça. Nesse mundo pós-moderno, a nossa maior dificuldade hoje é comprometimento. Às vezes a gente até quer ajudar as pessoas. Às vezes a gente até é generoso. Mas a gente não quer se comprometer. Por exemplo, é às vezes muito mais fácil eu conseguir doação para os nossos trabalhos sociais do que mão de obra para eles. Parece que é um peso de consciência, você vai e dá, tira do bolso e dá, mas você não quer lá se sujar. É mais fácil eu adorar Jesus aqui com um monte de perfume francês, perfume bom, todo mundo arrumadinho, né, cheiroso, né, do que eu sentir o mau hálito, o mau cheiro, a pobreza, a doença, eu correr risco. Então eu prefiro não me comprometer. E às vezes, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Vão entender mais claramente ainda. Aproximou-se dele um leproso e suplicou-lhe de joelho. Esse é um relato incomum. Primeiro, os leprosos não tinham autorização de se aproximar de ninguém que era são. Inclusive, Mateus relata capítulos depois, né? 10 leprosos à distância. Jesus! E Jesus curou de lá mesmo. Esse é o único relato em que o leproso se aproxima e se ajoelha. Eu imagino, porque eu sei que faz 2000 anos isso, mas aqui não, porque esse povo é tudo santo. Mas lá na China, né? Lá na China, meia dúzia correram, se afastaram. Ele vai tocar num leproso? Não, exagero. É aquela mesma turma que ficou falando com Bartimeu, quando ele começou a gritar, cala a boca, ele não vai te ouvir não, tem muita gente, cala a boca. É a turma do deixa pra lá, é a turma do você não tem solução, é a turma de você não tem jeito, é a turma do que não vai dar certo. Porque tem esses espíritozinhos de porco, viu? Exorcize da sua vida. Se você tem e pensa que é seu amigo, uma pessoa que é só espírito de porco, que só lhe bota para trás, né? Só é negativo junto de você. Não que você tenha medo de negatividade, que nós não somos esotéricos, mas é porque é muito ruim andar com um eterno pessimista. Só é bonitinho no filme da família Addams, né? Que a nuvenzinha anda em cima da cabeça. Mas na vida do dia a dia já temos muita luta para viver com esperança. E andar com desesperançoso que só lhe bota para baixo não vale a pena. Não é procurar pessoas que só lhe aplaudam. Tenha o bom senso, né? Mas cuidado com aquilo que tudo que você faz, ele só vê defeito. Eu fico muito incomodado. E como eu estou dizendo, acontece na China, aqui não acontece não. A gente vê muito assim, ó, a pessoa vai e compra um óculos novo, caro, de marca, bonito. Aí você chega no ambiente do seu amigo, aí num lugar do seu amigo, dizer assim, que bonito o óculos, parabéns, bom gosto. Olha mesmo, irmã Terezinha, podre de chique, ó, na última, só usa óculos de marca, olha aí, e fez voto de pobreza. Sabe qual é o nome disso? Inveja.
O nome disso é inveja. Você critica porque não aguenta ver o outro ter uma coisa que você não tem. Você critica porque incomoda, lhe corrói por dentro. A pessoa tá, né? Essas pessoas assim que tem assim um pouquinho mais de tecido adiposo, assim como eu, né? Tá na luta, né? Come uma pizza, não come outra, come uma lasanha, não come outra, o outro faz. Nem emagreceu, né? Tá engordando, né? Dá vontade de falar, irmão, eu tenho espelho em casa, eu sei. Eu sei quantas roupas não cabem em mim, eu sei. Não precisa você dizer, né? Porque isso para você é uma vanglória. Sabe como é o nome disso? Todas essas coisinhas têm nome. E a gente chama essas pessoas de amiga. Que amiga que nada. Ela não pode se sentir bem me menosprezando, né? Eu não posso tentar tampar a minha dor ferindo o outro. Isso não é amizade. Isso não é amizade. Ainda bem que hoje tem a palavra bullying, né? E até se combate muitas coisas hoje. Mas no meu tempo, não tinha não. Bullying era chamado de brincadeira. E se a pessoa não fosse muito forte, como eu, tinha ficado complexado por mais tempo, né? Eu era chamado de picolé de piche. Bola 7, no meu tempo a bola 7 era preta. Né? Fuscão preto. Né? Hoje a gente podia botar um processo, né? Você só tinha um jeito. Ou você se amava ou não se amava. Ou você se aceitava ou não se aceitava. E por que eu estou usando esses temas, gente? Porque existia um preconceito sobre este homem. Eu lembro quando a AIDS surgiu, o HIV, eu lembro de uma cena muito engraçada. Eu estava na igreja, em São Paulo, estávamos rezando por uma pessoa. Eu e mais 2 intercessores. Aí botamos ele num banco, era um banco inteiriço, as 2 pessoas sentaram e eu fiquei em pé. E eu comecei a oração e as irmãs botaram a mão na cabeça. E me veio a inspiração de dizer, meu irmão, você é amado por Deus, embora você esteja com esta doença. E eu não sabia qual era a doença. Aí a irmã curiosa olhou e disse, o senhor confirma essa oração? Eu disse, confirmo, eu estou com HIV. A mulher deu um pulo, correu uma para um lado, uma para o outro, me deixaram sozinho na oração, né? Porque você não queria, no meu tempo, ninguém queria apertar a mão, queria tocar, era uma coisa horrível. Esses homens aqui viviam esse mesmo preconceito. E Jesus nos ensina muito aqui. Ensina dos 2 lados. Ensina a nos comprometer com o outro, ter compaixão pelo outro. E ensina que, porque Ele ama com compaixão, Ele cura. E não se importa de ser marginalizado por isso. Essa é outra ideia muito interessante de Jesus aqui. Então, ele se joga nos pés de Jesus e Jesus se compadece dele e fez o quê? Ele já estava contaminado porque ele se ajoelhou nos pés dele. Porque não podia se aproximar, tinha a distância de 5 metros. Jesus vai e toca nele. Isso na lei judaica é tornar-se impuro. Se você tocar em sangue, se você tocar num leproso, você se tornava impuro. E tinha que fazer um rito religioso de purificação. É por isso que os versículos embaixo dizem que Jesus não pode entrar na cidade. Porque ele está o quê? Considerado impuro. Então Jesus, para curar esse homem, assim,
para o conceito social, sujou-se. Jesus importou-se com isso? Não. Jesus parou de amar? Não. Porque Jesus não se importa com a sujeira que você traz, mas com a decisão de procurá-lo para ser diferente de como você está. Por que aquele homem veio a Jesus? O que foi que ele ouviu? Qual foi a palavra que mexeu no coração e deu a ele o espírito de fé, que ajoelhado aos pés daquele homem, ele sairia daquele estado de sujeira, de doença. O que era? Quem é Jesus? É o que eu disse no começo da palavra. É Deus, é Yahvé que cura. É Deus que cura. Então Jesus o toca. Jesus compadece dele, estendeu a mão e lhe disse: eu quero. Jesus só queria que ele voltasse à vida, porque ele manifestou nos versículos em cima, no 40, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser, eu vou ficar limpo. Coloque isso no seu coração, para quando Jesus passar e vier aqui para o altar, veja como você apresenta a sua oração a Deus. Se o Senhor quiser. Não é faça, Jesus. A gente vê algumas reuniões por aí, o pessoal aí dizendo, determine a Deus, né? Diga a Ele o que você tem que fazer. Pague o dízimo e está tudo resolvido. Não, não. Se o Senhor quiser, eu estou, outra atitude judaica, um judeu não se ajoelha para qualquer coisa. Só para você ter ideia, no mundo dos judeus laicos de hoje em dia, eles trabalham em lojas de shopping center. Lá em Tel Aviv tem shopping centers como na Europa, como nos Estados Unidos. Então, eles trabalham o dia inteiro nas sapatarias, que você tem que calçar o sapato. Eles botam, a cadeira é mais alta. E eles se abaixam assim, para não dobrar o joelho diante de ninguém. Para dobrarem só o joelho diante de Deus. Então, a primeira declaração, ele encheu-se de fé e de esperança e se prostrou, ou seja, ele reconhece ali que Yeshua era Deus. E depois faz a maior declaração de quem quer obter cura. Qual é? Se o Senhor quiser. E fez a oração correta? Sim. Jesus fez a mesma oração no Getsemane. Pai, não se faça a minha vontade, se faça a tua. Ou seja, Jesus diz, antes de ser crucificado, a mesma coisa que esse leproso, em outras palavras: se o Senhor quiser. Mas eu estou aqui para fazer o que o Senhor quiser. E quem não vive essa experiência de fé, acontece como aconteceu em Cafarnaum. Jesus não curou as pessoas porque eles não tinham fé. Quantas vezes nós não temos milagres nas nossas mãos porque não temos fé? Se fé é crer naquilo que não se vê, que não se tem, que não se domina, que não se entende, muitas vezes temos uma fé racional. Mas não temos uma fé espiritual. Então a gente lê essa palavra como quem está estudando um livro de história. Mas eu creio que esse Deus que há 2000 anos atrás fez esta graça,
Ele faz hoje. Nós da adoração temos 1, 2, 3, 4, 5 testemunhos, 10. É só aqui, estou só olhando e vendo. Milagre, 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 milagre. Desta mesma intervenção de cura. E muitos deles tiveram que fazer essa mesma oração do leproso. Se o Senhor quiser. Na hora que o Senhor quiser. No tempo que o Senhor quiser. Da forma que o Senhor quiser. Porque senão é mágica, é mentira, charlatanismo, é curandeirismo. Não é tome lá e dá cá. É encontro. Ele primeiro teve fé, depois ele o fez Deus, depois ele submeteu-se à sua vontade e esperou. E Deus decidiu. Aproxime-se de Deus dessa forma. Ó Senhor, ensina-nos a aproximar diante de Ti nesta noite dessa forma. É por isso que o Senhor diz, Jesus, que escondeu isso dos sábios e inteligentes e os revelou aos pequeninos. Muitos aqui já ouviram eu dizer isso, mas pode ter muita gente na internet que não ouviu e eu gosto de repetir. Quem está aqui vos falando isso viveu experiências de cura e milagres. E depois, por conta de um monte de estudo na cabeça, foi ficando racional, racional, racional. E tinha um Deus antológico na cabeça. Tinha deixado de ser criança nos braços de Deus. E tinha ficado um carcomido. Um carcomido doutor da lei, sem experiências espirituais. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão longe e me deu a graça de ver novamente esse mistério da vontade dele. Se Deus pediu que eu falasse sobre essas coisas hoje, Deus sabe por quê. E eu vou pedir um testemunho silencioso. Tem poucos em adoração aqui hoje, que hoje é mais aberto para o público. Mas quem aqui já foi alcançado por um milagre? Fique de pé, por favor. E vamos aplaudir ao nosso Deus que faz milagres. Pode aplaudi-lo melhor. Ele merece. Toda honra e glória a Ti, Senhor. Vivo estás no meio de nós e nós cremos nisso. Promessas. Meus olhos viram, Senhor, as Tuas promessas. E eu vim aqui para Te louvar, Te glorificar, Te bendizer, Te exaltar soberanamente. Amém.